Vem, minha noiva, vem, minha noiva, vem me encontrar, vem me abraçar. Vem, minha noiva, vem, minha noiva. Vem, minha noiva, vem, minha noiva, vem me encontrar, vem me abraçar, vem, minha noiva, vem, minha noiva. Jesus, nós declaramos a Ti, declaramos o nosso amor, declaramos a nossa dependência, declaramos a Ti, lindo noivo, amado da nossa vida, amado da nossa vida. Estamos aqui, Jesus, estamos aqui. Queremos ser tocados por Ti, queremos Te abraçar, Te beijar. Tu és o meu amado, fica à vontade entre nós, queremos dançar contigo, meu lindo noivo, meu lindo noivo.
abrigar. Te farei minha noiva, te farei minha noiva. Vem, prostitutas, vem, prostitutas, vem me encontrar, eu vou te amar, te farei minha noiva, te farei minha noiva. Feios e enfermos, feios e enfermos, vem me encontrar, vou te curar, te farei minha noiva, te farei minha noiva. E Deus fala às cidades: Vem, ó Londrina, profetize sobre a sua cidade. Vem a mim, Londrina, vem me encontrar, vem me abraçar, te farei minha noiva, te farei minha noiva. Nós proclamamos sobre essa nação, Brasil. Vem, ó Brasil, vem, ó Brasil, vem me encontrar, vem me abraçar, te farei minha noiva, te farei minha noiva. Amado Jesus, nós estamos aqui, queremos olhar para Ti nessa hora, amado, declarar: Tu és lindo, Tu és lindo. Proclamamos a Ti, meu lindo abraçar, meu lindo
Jesus. Te amo, Jesus. Te beijo, Jesus. Meus olhos estão em Ti, Jesus. Meu noivo, o noivo quer dançar com a noiva, o Senhor quer se encontrar com a noiva, sem mácula, sem sujeira, purifica-nos, Jesus. Salve o meu povo querido. Vocês estão bem? Com certeza estão. A caminho da vitória, esperando a vacina. E eu sei que vai dar tudo certo. Bom dia para vocês. Que vocês estejam tendo um domingo abençoado. E um dia maravilhoso. Então, um solzinho maravilhoso. E eu sei que até a noite vai ter muitas bênçãos para a tua vida. Vocês não estão tão bem quanto o Gustavo e a Cristiana, que casaram ontem. Eles casaram ontem, infelizmente foi uma cerimônia fechada, né? Por causa da pandemia. Foi uma cerimônia só da família e assim mesmo não puderam nem convidar toda a família, que família baiana você já conhece, né? É aquela família. Então foi resumido tudo para poder fazer o principal, que é o casamento, né? O casamento é uma coisa fora de série, né? Uma coisa que eu tenho muito amor para fazer. E eu digo que foi um ato maravilhoso, sabe? Falou muito comigo. Cada casamento tem uma história para mim. E já soube até casamentos que eu fiz que não iam dar certo. E tudo teve a história para me mostrar o espiritual, sabe? Então eu dou glória a Deus pela vida deles. Devem estar muito felizes hoje, passeando e se curtindo, sendo um dia especial para os dois. Então eu quero desejar, e eu comunico à igreja, e eu sei que a igreja também quer que eles tenham uma vida abençoada, né?
uma vida muito feliz, uma vida de vitórias uma atrás da outra. Ele conseguiu já a sua casinha, tudo perfeito, né? Difícil, mas eles são muito esforçados e conseguiram tudo perfeito. Então, igreja, vamos pegar eu sou um camarada que pega as mensagens assim das coisas, sabe? E esse casamento, ele também me deu uma mensagem muito legal. Então eu quero que você participe comigo desse meu pensamento. Eu quero que você comece a analisar a vida diferente. Para de viver no piloto automático, analisa o que Deus está mostrando até nas pequenas coisas, até no dia a dia, na tua casa, como acontece no teu corpo, como a coisa acontece. Você seja observador para o reino, que está te ensinando para edificar a estatura do varão perfeito, que vai ser corpo de Cristo, tá bom? Então vamos ouvir aí, se você quiser, escuta o que eu tenho para falar. Lá no casamento eu falei uma coisa importante. O casamento é assim, né? Se você enxerga, como eu enxergo, a noiva simboliza a igreja e o noivo Cristo. Pode ser invertido o papel? Pode. Como assim? Se você for mulher, você interpreta certo. Se você for homem, você tem que inverter os papéis aí. Para entender o que você desejaria como uma esposa. O que você desejaria da esposa. Cristo significa um noivo puro, perfeito, e aguardando a noiva com ansiedade. E existe um compromisso, um desposório. Nós estamos nesse desposório. O que é esse desposório? Alguns, né? Não todos. O desposório é exatamente quando a noiva, tirando o motoqueiro chato, 2 motoqueiros, quando a noiva fica num período de preparo para o noivo. O que é isso? É um período da libertação. Se você entende esse período da libertação, é um período que a pessoa começa a se desligar de todos os problemas da família para começar uma nova vida com o marido. Então esse período, né, o desposório na época era 1 ano, até o marido construir uma casa e preparar, e a noiva ficar guardada para ver se tinha algum problema de saúde, se tinha alguma coisa, tomando banhos com leitinho, ervas finas e tudo mais, para ficar bonita para o noivo e ver se tinha algum problema de saúde, né, nesse período todo. E é o desposório. E isso representa muito espiritual, porque a igreja em si, ela tem que ficar nesse período vendo se tem alguns problemas para poder atingir a perfeição com Cristo, né? Então esse desposório é para ver se tem algum problema, a doença. Então cuidando de coisas boas, se alimentando da palavra, atingindo um estágio de coisas boas. Agora nesse período aí você vai ter que se pôr no lugar. Não adianta fazer superficial. Uma historinha, pastor, não. Põe na tua cabeça. Você veio para a Terra num período para ser provado, ser analisado, para ser escolhido, para poder herdar o reino, herdar um reino, herdar o reino do rei, ser esposa do rei, rainha. Então, nesse período que você está vivendo, aí Deus vai te colocar num monte de prova, para ver se você tem compromisso. E essas provas é o que você passa dia a dia. E a questão de convivência, por exemplo, se você for uma pessoa difícil de conviver com pessoas, eu acho difícil você conseguir o reino. Muito difícil. Se você tem muitas barreiras, olho ruim, né? Que na Bíblia fala que sacerdote não pode ter verruga, não. Qualquer coisa na vista lá, né? Por que isso? Porque ele enxerga ruim, ele enxerga mal, sabe? Ele não está enxergando o que é de verdade, é distorcida a visão dele. Então você tem que entender também. Por que a gente usa óculos? Porque ele não enxergava direito. Já que naturalmente a gente não enxerga direito, esse óculos representa para mim a palavra, que ela me ilumina meus olhos, que ela tira o erro do enxergar. Quando antes eu tinha uma visão
ruim para ler, mas eu achava que eu estava enxergando bem. Já expliquei até, já falei no caso da minha cunhada que achava que até a cor da parede tinha mudado, né? Ela não conseguia ver antes e conseguiu. Para ela estava normal. Para a gente, às vezes, nós somos normais. Mas aqui dentro, você sabe que você enxerga um erro, julga pessoas e tal. Então, nesse período de compromisso é ser igual a Cristo. Bom, nesse período de adaptação gera um compromisso. O compromisso não é assim. Tem muita gente que casa por um motivo, solidão. Tem pessoas que casam por. Teve casamentos que foram casados por interesse. Tem casamento que era para preencher um vazio. Tem casamento que é banal. Tem um monte de banalidade aí envolvendo. E nesse. Ou forçado, né? Numa situação forçada. Então, nessa questão sobre esse casamento, você tem que analisar que ponto que você está para relacionamento, né? Qual é o teu pensamento verdadeiro com a igreja, se é interesse, se é obrigação, porque um casamento que começa por obrigação, por exemplo, namorou muitos anos, então é obrigado a casar, porque se não sei o que, é a mesma coisa um crente velho que ficou muito tempo na igreja, não quer sair, mas não se relaciona perfeitamente com Deus. É um casamento de aparência, né? Então, nós temos que aprender muito com esse negócio sobre compromisso. Qual é o compromisso que nós temos entre Deus e a gente como noiva, né? Essa falta de compromisso, então, funciona assim. Bom, vamos lá, temos... se vai abrindo aí Romanos 12, 4 e 5, né? Você já reparou, tem pessoa que lá é assim também. Isso tem acontecido muito no mundo, é assim. O envolvimento não é para casamento, é para satisfação passageira. Ele não quer um compromisso para satisfação, ele quer satisfação. Então o que acontece? Muda de parceiro muitas vezes, mas sem o compromisso do casamento, e sim pelo compromisso do prazer, né? E assim são também pessoas que elas não têm compromisso com igreja, ela tem compromisso com o prazer, né? Com a emoção do corpo. Então qualquer doutrina serve, qualquer coisa que fale bonitinho serve. Então, se você não analisa e você está caindo nesse problema, então você é fraco, né? E você está simplesmente sendo uma noiva promíscua, né? Que na verdade não quer casamento, ela quer relacionamento. E vários, quanto mais melhores, né? Assim como o homem, mesma coisa, se coloca no lugar, né? Então não é passageiro como alguns, que mudam seu caminho a qualquer momento por querer algo novo. Alegrias passageiras, né? Então, mas na verdade não querem compromisso. Como você é, né? Você quer compromisso? Você realmente segue toda a doutrina da igreja? Você se empenha em tudo que é falado mudar na tua vida? Não, então, por isso que você não entende a palavra. Você não tem um compromisso da mudança, você tem um compromisso de obrigação. E tem uma coisa muito difícil que você tem que entender. Quando você tem o interesse de se tornar noiva, se tornar esposa, se tornar uma só carne com Cristo e tal, então você tem o prazer da mudança, você tem o prazer de ver o prazer de Cristo em você. Por exemplo, eu já falei várias vezes no encontro de casais, por exemplo, o maior prazer do homem, se tiver crianças da sala, retirem as crianças da sala. Então, o maior prazer do homem é ver a mulher ter prazer, né? O maior prazer do homem. E se alguém acha contrário, que fale se eu estou errado ou não. Então, o maior prazer é esse. Eu não sei como funciona a cabeça da mulher, mas acontece que do homem é assim. E a mesma coisa, Cristo, ele quer a felicidade da igreja. Ela quer ver a igreja tendo prazer, mas às vezes ele não pode, né? E quando o início do casamento é conturbado,
porque eu estou falando comparando, vamos dizer, compara com a tua conversão. Quando é conturbado porque é por alguma coisa, por exemplo, tem pessoas que vão para a igreja por causa do cônjuge, por exemplo, o marido da esposa, a esposa pelo marido, um problema com o filho, um problema com a esposa, um problema no casamento, um problema X, Y, Z. E esse casamento, né, ele é conturbado, porque ele fica por um tipo de obrigação, né? Por um tipo de obrigação. Ele casou por alguma coisa. A conversão é a mesma coisa, né? Qual o motivo da tua conversão? Por que você decidiu seguir a Cristo? Pouquíssimos decidiram seguir a Cristo porque tiveram uma experiência. Existe também aqueles namoros longos que não tem muito compromisso, né? A pessoa não quer se envolver, quer ter liberdade, então fica namorando 12, 13, 15 anos, 7, 9, 8, sei lá quantos anos, mas não quer o compromisso, porque já está em pecado no relacionamento, né? E fica levando a vida de uma forma problemática aí, só que ele não quer compromisso. E às vezes esses casamentos longos, como houve um caso no interior, por exemplo, que a pessoa namorou não sei quantos milênios, casou e depois separou. Né? Por quê? Porque não gostava de estar junto, na verdade. Eles se beneficiavam do momento, mas não tinha amor de verdade, não tinha vontade de estar junto, na verdade. É complicado, o ser humano é um bichinho estranho, né? Bom, aí ontem entrou a noiva, né? Feliz, e o noivo estava na espera, e eles entraram e declararam. E o que foi mais legal, que o Gustavo e a Cris deram um testemunho, é exatamente que eles começaram num estágio lá de jovem aprendiz, e os dois trabalhando, os dois se empenharam, e os dois se conheceram trabalhando, edificando, e começaram a edificar a ideia e edificar a família. Se juntaram, trabalharam e começaram a formar uma casa, né? Compraram um apartamento e tudo junto. Isso aí é o segredo. Por exemplo, quando você vê pessoa que é envolvida na igreja, chega, já se envolve e cresce, né? E você sabe que na nossa turma não tem barreira, a pessoa tem barreira com a turma. Por exemplo, tem pessoa que nunca se achegou ao trabalho, nunca se chegou na intimidade, porque acha que vai ser excluída, né? Então, e aí o que acontece? A pessoa fica pela metade, ela não se envolve, ela não se preocupa com o problema, ela não sabe o que está acontecendo. Muita pessoa condena muita coisa porque ela não sabe o que acontece na massa, na máquina da igreja, de ajuda, de correria, de ter que relevar coisas por causa de pessoas fracas, para que não se perca. Lembra da passagem de joio e trigo? Tem pessoa que é muito delicada, e você não pode. Tem pessoa que eu conheço há 15 anos na igreja e são delicados. A operação cirúrgica mataria, né? Tem pessoa que é rápida, ela quer tirar um tumor, senão ela morre, então é rápido, tira tudo e começa uma vida nova, ela começa uma vida boa. Então você tem que entender qual é o tipo de sentimento espiritual que você quer. Vamos lá, Romanos 12, 4 e 5 fala assim: porque assim como em um corpo temos muitos membros, e em todos os membros tem a mesma operação, mesma vida, mesmo sangue, mesmo alimento, mesma genética, o mesmo comando. Você não consegue mexer teu olho sem o cérebro, tá? Assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros um dos outros. Não sei se você entende. Como que um dedo pode rejeitar outro dedo? Um dedo rejeita outro dedo. Eu não quero esse, ele começa a tentar matar o outro. Então, por isso que a prova da igreja é essa, que todos vivam na mesma
no mesmo alimento de sangue, na mesma mente. Ah, mas aquela pessoa é problemática, aquela pessoa causa perigo para a igreja, causa perigo para o pastor, para a esposa, para o filho, causa perigo para os outros. Deixa que Deus cuida, né? Se o membro está com, como é que é o nome? Cangrena. A cangrena é quando para a circulação, não está vivendo o mesmo sangue, a ceia, né, o cálice e tal, não tem o mesmo sangue rodando, ela começa a apodrecer. E essa podridão, ela interfere no resto. E aí o que vai? Você vai lá no médico, ele corta o dedo. Isso aí tem problema com diabético, né? A maioria. Quando para a circulação, então ele às vezes tem que amputar membros, certo? Mas quem cuida disso? Não é o outro membro, é a cabeça, né? Ele manda amputar de uma forma que não é problema nosso. Mas nós, entre nós temos que tentar salvar os membros de qualquer forma. Eles são problemáticos, eles são errados, eles são não sei o quê, mas eles são membros. Então a gente vai tentar salvar esse membro até o último dia, até a última hora. Você não gostaria de amputar uma perna, você ia tentar salvar de todas as formas, né? E a mesma coisa funciona assim, né? E o corpo é formado pelos membros, e nós estamos ligados à cabeça, que é Jesus Cristo. Pensa, você não está pensando agora, já falei isso antes, como o pelinho que está na tua perna está crescendo. Você não precisa ficar pensando nisso, mas acontece. Jesus, ele não se interfere no teu processo. Ele já deu a ordem da criação. Ele já deu a ordem sobre você. Cabe a você decidir. Então você cresce ou você não cresce. Você pode crescer torto, ser um pelo encravado, né? Você pode crescer de uma forma livre, bacana, ser perfeito, e a cabeça gostar. Nossa, que pelinho bonito, né? Ou coisa parecida, os cabelos são tão bonitos. Tem pessoa que é revoltada com seu cabelo, com a sua forma do corpo, começa a fazer uma de plástica, porque fala que está assim, está assado. São pessoas que não são conformadas com o corpo, né? E foi Satanás planta na mente que ela, ninguém gosta dela daquele jeito dele, sei lá, né? Você viu aquele cara que é o Ken humano lá, que deixou até de ser homem para ser mulher, começou a fazer a plástica tinha cor de olho, mudou tudo, né? Mudou o corpo todo. Tirou costela para ter cintura, fez uma loucura. Fez não sei quantas centenas de cirurgias lá para atingir o corpo que ele imagina, mas nunca vai ser satisfeito. Pessoa que mexe muito no corpo nunca será satisfeita, nunca. Ela sempre vai precisar de mais, né? Então, o corpo é formado por esses membros e nós estamos ligados à cabeça, que é o Senhor. E não deve existir uma visão de ser cristão sozinho, tá? Mas sim a compreensão de que faz parte de um corpo. E a maior prova do ser humano é viver no corpo. A maior prova do cristão é fazer parte de uma sociedade e tolerar uns aos outros, né? A palavra fala, né? Membros uns dos outros. Nós não somos membros da igreja, nós somos membros uns dos outros de pessoas. Tem muita gente que fala assim, porque se eu for pensar nas pessoas eu não fico na igreja. Você já ouviu isso aí, né? Então, ao contrário, essa pessoa está em pecado, porque ela tem que entender e tolerar as pessoas. E ela tem que amar e tentar trazer essa pessoa para a luz, não para a vontade dela, né? Pode ser que a tua vontade, o teu jeito esteja errado também. Então você tem que cativar essa pessoa em amor e tentar mudar a vida dela. Se ela não mudou, talvez você seja culpado pela morte espiritual dela, certo? Então, em vez da gente repudiar pessoas, nós temos que amar as pessoas deficientes e tentar mudá-las, né? Então, quem não consegue não é corpo, infelizmente, né? Não aceita o outro como ele é. Já pensou se Cristo não te aceitasse como você é? Que legal, né? E ele não aceita mesmo. Ele fala, venha como está, mas acontece que depois ele vai fazer a tua modificação, né? Abre aí em Efésios 4. Eu falei uma coisa lá no casamento, sobre fidelidade com Cristo no casamento. A fidelidade é complicada, porque
nós sofremos milhões de atentados na nossa mente 24 horas por dia. Se você não tiver vínculo com a palavra, eu falo assim, a sua fé quer dizer, escuta o que eu falo, para tudo. Senta, olha para a TV, olha para o computador, olha para o celular e escuta. Põe fone de ouvido, põe. A fé significa confiança naquela palavra que você tem que viver, não ouvir e gostar. Você pode ler Salmo, achar bonito. O que ele quer dizer? Você está vivendo aquilo? Não. Então, não é. Então põe na tua cabeça. Fé é exatamente obedecer aquela ordem para que te vá bem. Como é isso? Para que te vá bem. Quando você obedece fielmente, você tem um compromisso com Deus. E esse compromisso te leva à vitória. Só isso. Vamos lá, Efésios 4. Né? Efésios 4 é legal. Já abriu aí? Então tá. Então por isso eu, que estou preso, porque sirvo ao Senhor Jesus Cristo, ele estava na cadeia, porque ele estava servindo Jesus Cristo. Você toparia isso? Não, você ia falar assim, não, a igreja está errada aí. Deixa eu pegar outra igreja que não precisa ser tão crente assim. Olha a vantagem de estar em casa. Ó. Peço a vocês, Paulo, que estava preso, ele pede a nós que vivamos numa maneira que esteja de acordo com o que Deus quis quando chamou vocês. Então, o que eu quero falar para você é muito importante. Ele quando te chamou, ele te deu uma norma de vida. E todo mundo fala assim, então eu vou parar de beber, parar de fumar, parar de fazer isso. E não é essa norma de vida que Jesus ensinou. Ele não se preocupou com essas coisas exteriores, mas sim ele te ensinou a ser um novo homem, né? Sejam sempre humildes, vírgula. Pegou já um monte de gente, né? Bem educados e pacientes. O que é bem educado? Siga as tradições de educação que foi imposta para vocês, né? Suportando uns aos outros em amor. Suportando, sendo o suporte. Sendo o suporte é você ajudando, tá? Façam tudo para conservar, por meio da paz que une vocês, a união que o Espírito dá. Por exemplo, o Espírito Santo nunca vai ensinar duas coisas. Se você é uma pessoa dirigida pelo Espírito Santo, ela não vai ensinar uma coisa para você e uma coisa para mim e os dois estão em desacordo. Por isso que eu acho ridículo, né, esse negócio de visões diferentes. Né? Eu não concordo com isso porque minha visão é outra. Então não é o mesmo Espírito, não é o mesmo Espírito de Deus. Tá? Há um só corpo e é um só Espírito e uma só esperança para a qual Deus chamou vocês. Há um só Senhor, uma só fé e um só batismo. E na outra tradução está, e há um só novo nascimento. E há somente um Deus e Pai de todos, que é o Senhor de todos, que age por meio de todos e em todos. Não sei se você entendeu isso. Que age por meio de todos. Então ele vai agir de acordo com a sua capacidade de ter Cristo dentro para poder agir. Cristo não está mais no meio de nós da forma carnal. Ele usa você que você se deixou ser corpo dele. Ou não? Uma pessoa que não deixou ser Cristo, não deixou ser usada por Cristo, uma pessoa que tem ódio dos outros, ela tem mau olhar dos outros, uma pessoa que tem mágoa do outro, essa pessoa nunca vai poder amar uma outra pessoa. Então ela nunca vai ser Cristo. Deu para entender? Porque ela nasceu para suportar o outro, apoiar o outro, empurrar o outro, ela ajeitar o outro. Então quando uma pessoa sempre tem algo contra alguém, seja qual for,
aí é sinal que essa pessoa não tem o Espírito Santo e não tem Cristo, ela não é parte do corpo de Cristo, certo? Eu vou ler de novo. E há somente um Deus e Pai de todos, que é o Senhor de todos, e age por meio de todos. Todos quem? Os Cristos, que somos nós, teoricamente. E está em todos, mas não em todos os que são realmente convertidos. Está entendendo? No verso 7. Porém, cada um de nós recebeu um dom especial, de acordo com o que Cristo deu. Certo? Como dizem as Escrituras, quando ele subiu aos lugares altos, levou consigo muitos prisioneiros e deu dom às pessoas. Ele trouxe, ele arrancou, quando Cristo foi arrebatado, entenda que ele se dividiu entre nós. Então cada um representa ele numa parte. E depende como ele vai ser usado. E ele pegou pessoas que eram escravas de alguns pensamentos, algumas coisas, e ele levou essas pessoas a serem usadas por Deus. Por exemplo, se você sabe que aquilo te prendia e você está livre, o que você faz? Você vai começar a ensinar as outras que estavam presas a sair. Então ele dá dom de você da libertação. Está entendendo? É assim que funciona. Verso 9. E o que quer dizer ele subiu? Quer dizer que ele também desceu aos lugares mais baixos da terra, isto é, até o mundo dos mortos. Porque fala na Bíblia sobre isso aí. Então pessoas que estavam mortas, e ele conseguiu resgatar. Assim que quem desceu é o mesmo que subiu acima da além dos céus para encher todo o universo com a sua presença através de nós. Certo? Foi ele quem deu dom às pessoas. Ele escolheu alguns para serem apóstolos, para profetas, outros evangelistas e ainda outros para pastores e mestres da igreja. Não é para todos. Ele fez isso para preparar o povo de Deus para o serviço cristão. Não é pregador, tá? Isso aí seria mestre, e a pregação seria de ensinamento, tá? Então, esses pregadores que você vê que vendem as palavras, eles são obra de Satanás, para você entender, tá? Ele fez isso para preparar o povo de Deus para o serviço cristão, a fim de construir o corpo de Cristo. Deste modo, todos nós chegamos a ser um na nossa fé e no nosso conhecimento do Filho de Deus, e assim seremos pessoas maduras e alcançaremos a altura espiritual de Cristo. Então, não seremos mais como crianças, olha, escuta, arrastadas pelas ondas e empurradas por qualquer vento de ensinamento de pessoas falsas, porque tem interesse, lógico, né? Essas pessoas inventam mentiras e por meio delas levam outros para caminhos errados. Pelo contrário, falando a verdade, com espírito de amor, cresçamos em tudo até alcançarmos a altura espiritual de Cristo, que é a cabeça. Nós temos que estar ligado na medula, né? Não sei se você sabe que aqui atrás assim, ó, no cérebro sai a medula, que leva o sistema nervoso para todo o corpo, né? Tá entendendo? É ele quem faz com que o corpo todo fique bem ajustado e todas as partes fiquem ligadas entre si por meio da união de todas elas. E assim cada parte funciona bem e o corpo, quando cresce, se desenvolve por meio do amor. Aqui tem um comparativo entre a vida velha e a vida nova. Portanto, em nome do Senhor, eu digo que insisto no seguinte: não vivam mais como os pagãos, pois, olha onde ele pega, pois os pensamentos deles não têm valor. Então ele pensa, os pagãos pensam besteira o dia inteiro, e a mente deles está na escuridão. Eles não têm parte na vida de Deus, que é a vida que Deus dá, porque são completamente ignorantes e teimosos. Eles perderam toda a vergonha e se entregaram totalmente aos vícios. Eles não têm nenhum controle e fazem todo tipo de coisas indecentes.
Mas não foi essa maneira de viver que vocês aprenderam como seguidores de Cristo. Com certeza vocês ouviram falar dele e, como seus seguidores, aprendem a verdade que está em Jesus. Portanto, abandonem a velha natureza de vocês, que fazia com que vocês vivessem uma vida de pecados e que estavam sendo destruída pelos seus desejos enganosos. É preciso que o coração e a mente de vocês sejam completamente renovados. Vou ler de novo. É preciso que o coração e a mente de vocês sejam completamente renovados. O que é renovado? Começa de novo. Eu preciso mudar. Não, você não precisa mudar. Parar de ser como você é e começar de novo. Tá entendendo? É assim que funciona. Vistam-se com a nova natureza. Nova natureza. Seja natural de vocês algo novo. Fica natural. É natural isso aí. Criada por Deus. Que é parecida com a sua própria natureza. A natureza de Deus. E que se mostra na vida verdadeira. A qual é correta e dedicada a Ele. Então, como nós vamos ter que viver essa nova vida? Então, vai no verso 25 aí. Por isso, não mintam mais. Que cada um diga a verdade para o seu irmão na fé. Pois todos nós somos membros do corpo de Cristo. Se vocês ficarem com raivas, não deixem isso que faça com que pequem e não fiquem o dia inteiro com raiva. Não deem ao diabo oportunidade a tentar vocês. Agora você vai entender o que eu falo. Aqui essa palavra. Aí você fala, não, pastor, pega no pé sobre isso. Mas estou falando. Quando entra um sentimento de você de raiva, mágoa, contra outra pessoa, você vai cair no pecado logo depois. Eu falo, né, o marido está lá bravo com a esposa, e porque a mulher, sei lá, fez alguma coisa lá, ou falou alguma abobrinha, sei lá o que houve, ele deu a entrada nisso, ficou com mágoa, logo ele já está caindo numa pornografia, numa outra coisa, começa a obsessão por compra, obsessão por alguma coisa, começa a ansiedade e começa a acabar. Vou continuar. 28. Quem roubava, que não roube mais, porém comece a trabalhar, a fim de viver honestamente e poder ajudar aos pobres. Não digam palavras que fazem mal aos outros, mas usem apenas palavras boas, que ajudem os outros a crescer na fé e a conseguir o que necessitam, para que as coisas que vocês dizem façam bem aos que ouvem. Está entendendo? Tem pessoa que gosta de conversar com você? Então tua palavra está fazendo bem. Tem pessoa que não gosta que você nem esteja perto, é que tuas palavras não trazem nada de coisa boa. Abandonem... Não, peraí, como é que é? E não façam com que o Espírito Santo, verso 30, e não façam com que o Espírito Santo de Deus fique triste, pois o Espírito é a marca de propriedade de Deus colocada em vocês, a qual é a garantia que chegará o dia em que Deus os libertará. Abandonem toda amargura, todo ódio e toda raiva. Nada de gritaria, insulto ou maldade. Pelo contrário, sejam bons e atenciosos uns para com os outros, e perdoem uns aos outros, totalmente, assim como Deus, por meio de Cristo, perdoou vocês. Tem pessoas que nunca perdoaram, né? Então vou ler de novo uma outra passagem, né? Que é Romanos 12, 4, 5. Porque assim como o corpo temos muitos membros e nem todos os membros têm a mesma operação, assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. Então, para resumir aqui, que eu quero que você entenda, você pensa mal dos outros, você pensa mal de alguma coisa, você sei lá o que, então vigia, você está fora. O Espírito Santo é quando você consegue tirar todos esses sentimentos e pensamentos, e isso edifica você. Isso começa a edificar você. Então eu quero que você seja perfeito e não seja contaminado por falta de informação. Se você acha que eu pego muito no seu pé, você está perdido, porque eu vou pegar muito mais, porque chegou o tempo que eu não estou nem um pouco preocupado com quem não quer. Eu estou preocupado com quem deseja entrar no reino. E está na hora de você acordar e deixar de ser fútil e deixar de ser
rebelião. Não aceitar uma autoridade na sua vida. Última chamada. Você vai deixar de ser rebelião? Você vai aceitar a palavra de correção? Você vai mudar? Não adianta você aceitar a palavra e não fazer nada. Então está na hora de você aceitar a palavra e modificar. Deus abençoe vocês, Deus guarde vocês. Até esses dias, se você tiver uma palavra para falar para o povo, grave ela, manda para mim, para a gente poder editar e colocar no dia para tu ouvir. Você tem testemunha a dar? Grava, filho. Aproveita a pandemia, né? Aí vai que você começa a deslanchar na palavra aí. Eu preciso de ajudantes, filho. Mas ajudantes no mesmo foco, não querendo honra e nem estrelinha, e nem ser pregador. Eu quero pessoas que passem palavra para os outros. Palavra de correção, de ajuda, de testemunho de vida que faça edificar o corpo, suportando e não sendo apoiado, certo? Então eu quero que você esteja por baixo e não por cima. Eu quero que você edifique pessoas, certo? Edificar é construir a pessoa. Não quero pessoa que derrube, certo? Não quero pessoa que tire do foco. Quero pessoa que coloque no foco. Deus te abençoe e te guarde. Sobre ti resplandeça o rosto do Senhor. Bom domingo. Que Deus te abençoe. Vem minha noiva, vem minha noiva, vem me encontrar, vem me abraçar. Vem minha noiva, vem minha noiva, vem minha noiva. Vem minha noiva, vem me encontrar, vem me abraçar, vem minha noiva, vem minha noiva. Jesus, nós declaramos a Ti, declaramos o nosso amor, declaramos a nossa dependência, declaramos a Ti, lindo noivo, amado da nossa vida, amado da nossa vida. Estamos aqui, Jesus, estamos aqui. Queremos ser tocados por Ti, queremos Te abraçar, Te beijar. Tu és o meu amado, fica à vontade entre nós.
queremos dançar contigo. Meu lindo noivo, meu lindo noivo, meu lindo noivo, vim te encontrar, vim te abraçar. Vem viciados, vem viciados, vem me encontrar, vou te libertar, te farei minha noiva.
bênçãos sobre a sua cidade. Vem a mim, Londrina, vem me encontrar, vem me abraçar, te farei minha noiva, te farei minha noiva. Nós proclamamos sobre essa nação, Brasil. Vem, ó Brasil, vem, ó Brasil, vem me encontrar, vem me abraçar, te farei minha te farei minha Amado Jesus, nós estamos aqui, queremos olhar para Ti nessa hora, amado, declarar: Tu és lindo, Tu és lindo. Proclamamos a Ti, meu lindo noivo, meu lindo noivo, vim te encontrar, vim te abraçar, meu lindo noivo, meu lindo Jesus. Meu lindo Jesus, meu lindo Jesus. Eu sou do meu amado. Te beijo, Jesus. Meus olhos estão em Ti, Jesus. Meu noivo, o noivo quer dançar com a noiva, o Senhor quer se encontrar com a noiva, sem mácula.